E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e esse aqui é o Direto e Reto. Hoje nós vamos falar então sobre a PEC 241, uma série de 3 vídeos que eu queria fazer de uma forma bem abrangente para esclarecer de vez toda essa história que tem comovido tanto as pessoas, tem movido tantas opiniões, não é? E para que você possa ter uma opinião fundamentada a respeito, você precisa primeiro saber do que se trata a PEC 241. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo aqui, em primeiro lugar. Então eu quero deixar bem claro que aqui não é minha opinião sobre a PEC, é simplesmente uma explicação do que se trata a PEC para que você possa saber o que ela faz. Depois, os outros 2 vídeos que eu vou fazer depois, vai ter uma análise maior e aí então eu vou dar minha opinião fundamentada se essa PEC é boa ou ruim para o país. Ok? Então vamos lá. O que é PEC em primeiro lugar? É proposta de emenda à Constituição. Nós temos a lei maior do país, que é a Constituição, e está se sugerindo que novos dispositivos entrem ali para modificar o que já tinha ali antes. Então, se você for ver, essa medida é de uma importância muito grande, porque ela entrou exatamente na lei maior do país, ou seja, que vai modificar as estruturas como o país é organizado. O que então finalmente a PEC 241 propõe fazer? Ela propõe congelar os gastos do governo, né? Você vai pegar o tanto que o governo gastou esse ano e aí para o ano que vem ele só vai poder gastar esse mesmo tanto corrigido pela inflação, certo? Então na prática o gasto total do governo não vai aumentar, é um breque nos gastos do governo. E por que se propôs isso, né? Qual foi a finalidade de se limitar os gastos do governo? Reduzir a dívida pública, porque ultimamente o governo tem gastado muito mais do que ele arrecada e tudo que ele gasta mais do que arrecada gera déficit, ou seja, o governo fica devendo. E para conseguir pagar o que ele está devendo, ele tem que se endividar, né, com os bancos, emitindo títulos, e isso aumenta a chamada dívida pública. A dívida pública hoje já chegou a mais de 60% do PIB, o que é um valor bastante alto para um país como o nosso. E aí, visando reduzir essa dívida, se propôs então a PEC 241. Como que funciona isso? Uma vez aprovada a PEC, então os gastos então vão ficar limitados àquilo que foi gasto esse ano corrigido, como eu tinha explicado antes. E aí, e daqui a 10 anos então, o presidente da República daquela época vai poder propor um ajuste nesse limite de gastos, né? Ele vai poder propor então que em vez de corrigir só pela inflação, se corrija pela inflação e mais um pouco, né? Se o PIB estiver bom, se as condições econômicas permitirem, ele vai propor um aumento dos gastos. E cada presidente, a partir do 10º ano, vai poder propor esse ajuste, uma vez só, né? Cada presidente. Nós provavelmente vamos ter 2 ou 3 presidentes nesse período, e cada um deles vai propor alguma mudança nessa PEC para adaptar ela ao novo cenário econômico. Mas nos primeiros 10 anos, realmente, o limite de gastos vai ser aquele desse ano corrigido pela inflação. Algumas despesas não estão contidas nesse limite de gastos. São elas: calamidade pública, gastos extraordinários, despesas com eleições e despesas que não pertencem ao governo federal, né? Por exemplo, a transferência que o governo faz de recursos para os estados e municípios não está afetada. Tudo que ele arrecada, ele tem uma porcentagem que ele tem que passar para estados e municípios, e essa porcentagem ele vai passar de acordo com o aumento ou diminuição da arrecadação. E agora nós vamos para a questão da saúde e educação, que é o que mais está sendo falado e que a gente precisa esclarecer. É importante esclarecer, em primeiro lugar, que os orçamentos de saúde e educação e os limites constitucionais que existem para eles não são de investimentos máximos, e sim de investimentos mínimos, ou seja, o mínimo que o governo tem que gastar com cada uma dessas áreas. Falando primeiramente da saúde, o governo tem que gastar no mínimo 13,7% da sua arrecadação com gastos em saúde. Com a aprovação da PEC, esses 13,7% vão aumentar para 15%, e então, depois disso, ele só vai poder aumentar de acordo com a inflação, certo? Mas lembrando que isso é o mínimo que vai ser gasto. E agora, caso a PEC seja aprovada, isso importa no aumento de 10 bilhões no orçamento da saúde, ok? No caso da educação, o governo é obrigado a gastar, no mínimo, 18% da sua arrecadação com educação. Esse mínimo vai continuar garantido, só que em vez dele ir acompanhando a flutuação da arrecadação do governo, ele vai ficar nesse valor, vamos supor que esses 18% deu 10 bilhões de reais, vamos supor. Aí agora vai congelar em 10 bilhões e vai aumentando de acordo com a inflação, certo? Então, note que se a receita aumentar,
o investimento em educação fica o mesmo. Mas se a receita cair, o investimento em educação está garantido. Ele não pode baixar junto com a receita, como era antigamente. É importante dizer também que as despesas com educação, com alguns fundos de educação, como Fundeb, FIES e ProUni, não vão ser afetadas também pela PEC. Elas estão excluídas. E aí, o que acontece se o governo não conseguir cumprir esse limite que ele mesmo se estabeleceu? Primeira coisa de tudo, ele não vai poder aumentar os gastos com funcionalismo público, né? Os salários dos funcionários ficarão congelados, mas aí, leia-se, funcionários é a ralé e é também juiz, promotor, ministro, políticos, certo? Todo vai congelar o salário de todo mundo. Então, é mais um incentivo para o governo não descumprir o limite, porque senão o próprio salário dele mesmo está congelado. Ele não vai poder criar novos cargos, não vai poder contratar pessoal, e isso inclui também não poder fazer novos concursos públicos. Ou seja, caso o limite não seja cumprido, os concursos vão estar suspensos. Outra coisa que ele não vai poder fazer caso esse limite seja descumprido é gerar novos financiamentos, como por exemplo Minha Casa Minha Vida. Não vai poder dar incentivos fiscais, como ele fez com algumas empresas, né, há pouco tempo atrás, para tentar aumentar a produção. Ele não vai poder mais fazer isso. Porque o que acontece? O que é um incentivo fiscal? Incentivo fiscal é quando o governo deixa de arrecadar para aquela empresa poder crescer, né? Para aquela empresa, digamos, ter mais dinheiro em caixa para poder crescer. E aí ele não vai poder mais deixar de arrecadar. Ele vai ter que cobrar total o imposto daquela empresa. E ele também vai ter que barrar programas de refinanciamento de dívida. Isso, as dívidas das pessoas com ele, governo, né? Porque muitas vezes o que acontece? Você deixa de pagar imposto e fica devendo e o governo vem com um programa de refinanciamento para tentar ver se facilita a sua vida, para você conseguir pagar e tudo. E aí esse tipo de coisa ele também não vai poder fazer, certo? Então basicamente é isso que a PEC faz. E agora nós vamos para uma sessão de perguntas e respostas, tanto para revisar o que eu já expliquei até aqui, que foi muita coisa, quanto para cancelar alguns mitos que está sendo falado sobre essa PEC, certo? Primeira pergunta. A PEC vai congelar os gastos do governo por 20 anos? Não. O que ela vai fazer é congelar por 10 anos. Porque quando chegar em 10 anos, o presidente da República, a essa altura, vai poder estabelecer uma nova forma de calcular esse limite. Então, na prática, são 10 anos de congelamento. E aí depois, quando chegar nessa época, em 2027, 2026, 2027, por aí, o presidente da República, na época, vai propor um novo índice de reajuste. E aí cada presidente, a partir de então, vai poder propor uma única vez uma modificação nesse índice de reajuste. Ok? A PEC deixa o governo sem dinheiro para gastos em calamidade pública. Verdade ou mentira? Mentira. Como você viu, né, os gastos em calamidade pública não estão abrangidos pela PEC. Então, se houver epidemia, se houver inundação, se houver terremoto, se houver fogo, outro desastre como o de Mariana, essas coisas, o governo vai poder criar créditos extraordinários para endereçar esses problemas, ok? Será que nós vamos deixar de ter concurso público e reajuste de servidor por 20 anos? Não! Essas medidas que eu expliquei para você, de impedir reajuste e cancelar concursos públicos, isso só vai acontecer se o governo não cumprir a meta que ele fez. Aí você fica um pouco preocupado porque os governos ultimamente tendem a não cumprir as metas, né? Mas como essas medidas são extremamente impopulares, o governo vai estar muito ligado nessa questão de cumprir a meta. Porque se ele não cumprir, ele, governo, vai ter que arcar com as consequências. Outra coisa que é importante que se diga é que esses reajustes dados aos servidores públicos mal repõem a inflação, certo? E a PEC, ela prevê um aumento de gastos de acordo com a inflação. Então, provavelmente, os reajustes para repor a inflação já estão previstos nos gastos que a PEC permite que aconteça. Então, essa história de que não vai haver reajuste, pode acontecer? Pode. Mas não é fato que vai acontecer e nem é fato que em todos os anos, daqui até 2020 e tantos, que todos os anos isso vai acontecer, certo? A PEC congela gastos para saúde e educação? Não! Como eu expliquei para vocês, o que é congelado é o piso do investimento, o mínimo que pode ser investido. Se o governante quiser investir mais dinheiro em saúde e educação, ele pode. A única coisa que vai acontecer é que agora ele vai ter que dizer de onde é que ele vai tirar para poder colocar em saúde e educação. Porque hoje em dia, como é que o governo faz? Ele diz, ah tá, invisto.
E aí ele aumenta a dívida pública, certo? E ele gera mais inflação, como a gente vai ver em vídeos mais para frente. Mas com a PEC em vigor, ao invés dele simplesmente se endividar e aumentar as coisas ao bel prazer dele, ele vai ter que tirar de algum lugar. Essa é a diferença. É importante dizer também que o governo federal hoje é responsável apenas por 23% dos gastos em educação. Os outros 77% são de responsabilidade de estados e municípios. E esses valores, esse valor de repasse para estados e municípios, não é afetado pela PEC de forma alguma. Ok? Fundeb, FIES e ProUni não estão incluídos pela PEC. Isso significa que esses programas não precisam ser descontinuados, não precisam ser congelados e, dependendo da vontade do governante, tanto o atual quanto os futuros, eles podem até ser ampliados. E, inclusive, é sempre bom lembrar que uma vez que você estabelece um piso e você desvincula ele da arrecadação, isso significa que, se a arrecadação cair, o valor investido como mínimo continua o mesmo. Então isso garante que os valores em educação e saúde não vão diminuir. Porque do jeito que estava antes, era, vamos supor, 15% da arrecadação. Se a arrecadação cair, esses 15% também caem. Dessa forma que está sendo proposta, já é um valor fixo, que vai aumentando de acordo com a inflação. E se a arrecadação cair, eles vão ter que gastar do mesmo jeito, esse mínimo. Né? Lembrando que se o governo quiser aumentar, ele aumenta o quanto que ele quiser, desde que tire de algum outro lugar. Então eu espero ter esclarecido para você o que é essa PEC e em que consiste as medidas que ela propõe. Nos próximos vídeos a gente vai ver por que essa medida está sendo proposta, o que aconteceria com o Brasil caso essa PEC não seja aprovada e analisar algumas alternativas possíveis a essa PEC. Ok? Te espero no próximo. Até lá!